Profecias capítulo 19, a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Bem, o 19, na verdade, é um complemento do 18, porque no 18, Deus abordou o seguinte: o oleiro, que é ele o barro, que é o povo de Israel, a olaria, que é a nação, no caso o território, e a roda, que é justamente o desenvolvimento da história. O desenvolvimento da história. Já no 19, você vai trabalhar com outro aspecto. Um outro ato muito importante. Esse ato consiste numa botija que será quebrada. Qual é a grande análise dessa situação? É porque antes você tinha o barro mole. Deus dava forma, quebrava, ele dava forma de novo e fazia e tal. Já o 19 é o aspecto do vaso endurecido, que depois de quebrado não tem mais como consertar, que simbolizava o cativeiro de Judá. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, como nós falamos, bem Inom, que está à entrada da Porta do Sol. Porta do Sol é a porta oriental, que automaticamente coincide com a Porta do Monturo, né? Ou dos Cacos também, né? Porta do Monturo ou os Cacos é porque, na verdade, era ali que se jogava o lixo, os escombros, e também os oleiros jogavam os vasos quebrados sem empréstimo algum. Você já entendeu o que significa, né? E apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Veja bem, então ele está dizendo o seguinte: o vaso, e aí você já percebeu, simboliza a nação que não tinha mais jeito, não tinha mais préstimo, e tinha que ser quebrado. Porque eles sacrificaram a Baal, queimaram incenso, sacrificaram crianças, sacrificaram os próprios filhos a Baal, tudo isso para alcançar benefícios dessas falsas divindades, quando o próprio Deus dava tudo em benefício, sem eles sequer pedirem. Era simplesmente obedecer e receberem as bênçãos de Deus. Olha no 6. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete. Lembrando, você deve saber com certeza, que Tofete era alusão à fogueira ou ao altar que era justamente edificado a Moloque para sacrifício de criança. Por isso que ele fala: não chamará mais Tofete, ou seja, fogueira, nem o vale de Inom, que é Ben Inom, mas o vale da matança. Quer dizer, perdão, não se chamará mais o vale de Inom, vírgula, mas o vale da matança. Por que isso? O vale de Inom, como nós já falamos, era o lugar de sacrifícios humanos, culto a deuses pesados do paganismo. Moloque é um deles. Então, na verdade, está dizendo assim: o vale de Inom não será mais vale de Inom, né? Que era o Ben Inom. Não, ele está dizendo: o vale agora será vale da matança. Porque ele está dizendo que eles morreriam ali naquela região. Seria uma espécie de inversão. Como eles mataram muita gente, eles trouxeram profanação pelo derramamento do sangue inocente, como está no verso 4. Então, automaticamente ali seriam mortos e automaticamente fariam a expiação das mortes que eles praticaram. O que Deus está falando é o seguinte: como vocês mataram inocentes, vocês têm que pagar com a própria vida, com o próprio sangue. 7. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porque quando tinha uma guerra em grande quantidade, principalmente em lugares afastados, não é o caso aqui, esses soldados não eram enterrados, ficavam expostos, e as aves do céu comiam os animais da terra. No caso aqui, até porque você sabe que o ser humano é fonte de proteína, né? Não estou brincando não, estou falando sério, né?
Então ele disse o seguinte: olha, vocês vão morrer e ninguém vai ser enterrado. E era uma vergonha muito grande a pessoa morrer e não ser sepultada dignamente em um sepulcro. 8. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Lembre-se, passar e assobiar quer dizer lastimar, né? Lamentar aquela grande destruição. E lhes farei comer a carne de seus filhos, olha só, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Ou seja, com o cerco na cidade, com a fome intensa, porque quando cercava, você tirava a água e a comida. Detalhe, o cerco de Jerusalém durou 18 meses, 1 ano e meio. E naquela época, eles sofreriam com o quê? Com a grande maldição da lei, que era comer os próprios filhos. Isso você pega lá diretamente lá na lei. Leia Deuteronômio 28, 53 a 57, que você vai verificar que isso aqui estava prometido que aconteceria na maldição da lei. Ó. Era uma das consequências. 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, que seriam os grandes, os maiorais, os anciãos, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Tipo o seguinte, vai ser uma troca. Como vocês mataram em Tofete vocês morrerão. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. Quer dizer, aí está dizendo que Jerusalém seria uma grande Tofete, uma grande fogueira. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete. Quer dizer, ele profanaria as casas dos grandes, as casas luxuosas, e se tornaria um grande sacrifício, uma grande Tofete, quer dizer, uma grande fogueira. Como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Moral da história. Ele está dizendo assim, ó, como vocês fizeram sacrifícios, então Jerusalém vai virar uma grande Tofete. E sobre os terraços que vocês sacrificaram a esses deuses, e à lua, ao sol, às estrelas, etc., ali vocês pagarão pelo vosso erro. Ó. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, porque Jeremias acabou, e saiu de Inom e voltou para Jerusalém, ó, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Veja, Jeremias fez o teatrinho com a botija lá no Vale de Inom. Os anciãos viram, os grandes viram. Aí ele acabou, Deus fez ele voltar. Ele vai para onde? Para o átrio da casa do Senhor, aonde entra todo mundo ali. Todos os engravatados da época entravam por ali. Todos os que eram os grandes, reis, sacerdotes, profetas. Quando eu falo reis, no caso são os príncipes, né? São os administradores. Por isso que sempre você usa no plural. Você usa reis, sacerdotes, profetas. Por quê? Sempre no plural, porque o povo de Israel era uma nação sacerdotal. Então você não tinha somente o rei, você tinha o rei e os que ajudavam nesta administração, que eram automaticamente os anciãos da terra, os príncipes da terra, os maiorais das tribos, né? Então, tudo isso Jeremias voltou, isso aqui era extremamente perigoso. Somente a virtude de Deus com ele, porque humanamente ele não faria isso, até pelas crises que você já percebeu que ele teve. Daqui a pouco vai ter mais crise, no 20 então ele vai ter outra crise, porque ele vai chegar e vai falar, e logo depois vem um infeliz e bate nele, ou seja, ele sofreu barbaridades.
mas o galardão dele estava garantido, como o de todos, né? Então, na verdade, o Jeremias sofreu, mas em paralelo, você deve entender, do 18 e 19. 18 é o barro mole, o barro que pode dar forma. 19 é o barro rígido, é o vaso. E ele foi lá na prateleira, porque o olheiro bota um montão de vaso bonito assim na prateleira. Escolheu um, falou, esse aqui é Israel. Levou para lá e mostrou Israel, Judá que eu falo, né? E foi lá e quebrou e falou, ó, caco duro não tem conserto. Joga no vale de Inom, joga na lixeira, porque o Senhor jogará o povo dele na grande lixeira que era o cativeiro. Este foi Jeremias capítulo 19.